Boa tarde, irmãos, paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estarmos juntos. Pode sentar, por favor. Que bênção estarmos juntos. Como Deus usou o pastor William. Glória a Deus pela sua vida, servo de Deus. Falou muito comigo hoje através da sua palavra. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. E estar aqui junto com o nosso pastor Moisés é uma alegria, uma honra, um privilégio. Bom, eu não sou fervoroso igual o William, né? Então, eu fico aqui admirado. Glória a Deus por isso. E também não sou professor de grego, só de hebraico. De grego eu sou aluno. Uma alegria imensa. E desculpa o tão pouco tempo que eu consegui para estarmos juntos hoje, mas Deus vai preparar um momento para a gente estar com um pouquinho mais de tempo. E parece que eu estraguei aí o café de vocês, mas vai ser por uma boa causa, em nome de Jesus. E eu simplesmente sou apaixonado pelo ensino e pela capacitação, porque é através de programas como este que vocês estão envolvidos, que a gente alcança outros níveis na maturidade e no conhecimento da palavra de Deus. O chamado vem sempre de Deus, o teu chamado não tem nada a ver comigo, com essa igreja, com ninguém. Deus é que chama. Jesus disse: orai ao Senhor da Seara para que Ele envie os trabalhadores, então é Ele que envia. Mas a capacitação, nisso a gente pode ajudar. E nisso a gente pode ser ajudado. É assim que a gente aprende. Eu vi aqui o pastor William citando 3 ou 4 pessoas de linhas diferentes. Ele citou o Dr. Russell Shedd e o Antônio Gilberto. Quer dizer, é alguém que aprende dos dois lados. Então, é assim que a gente consegue, né, oferecer ao Senhor e à noiva de Cristo, da qual fazemos parte, alguma contribuição. A Bíblia diz que o ferro é que afia o ferro. Então, a gente vai aprendendo uns com os outros. Eu quero ler com vocês, inicialmente, um versículo que está no capítulo 2 do Gênesis. Gênesis, capítulo 2. O versículo é o de número... Pode ser o último versículo do capítulo 2 de Gênesis. Então, Gênesis, capítulo 2, o versículo aqui é o 25. Gênesis 2, 25. Amém, irmãos? Vamos lá. Gênesis 2, 25 diz assim. Para efeito de contexto, vamos ler do 23, né? Então, Gênesis 2, 23 até o 25. Diz assim o texto. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne, tornando-se os dois um. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. A primeira informação que a gente precisa saber para introduzir esse assunto, obrigado, meu irmão, para introduzir esse assunto, é que o texto começa dizendo assim: esta, afinal, significa afinal ou agora,
significa é como uma expressão de alívio. Sabe quando você fala afinal, finalmente, finalmente, quando você está esperando alguma coisa, aí acontece e você diz, afinal chegou. Esta agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por quê? O assunto que Deus colocou no meu coração para falar sobre a importância do seu ministério, mas antes a gente vai começar aqui sobre a queda. E eu quero começar provocando você num pensamento que é o seguinte: Deus, o capítulo 1 do Gênesis é o capítulo onde Deus projeta criar o homem. E no capítulo 2, o homem é confeccionado. No capítulo 1, disse Deus, façamos o homem, versículo 26, a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. E no capítulo 2, mostra como é que Deus faz esse homem. Mas veja, 1:26, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Gênesis capítulo 2, disse, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E nós cristãos temos uma diferença de todas as demais religiões. No cristianismo, a salvação não acontece pelo pecador, como funciona nas outras religiões. A proposta é que você arrume um jeito para ser salvo, por bom comportamento, pela reencarnação, por uma lista de regras, por boas obras, por caridade, você se salva. Como você se salva? Depende, no hinduísmo é de um jeito, no espiritismo é de um jeito, enfim, no Seixoneia é de um jeito, no zoroastrismo é de um jeito, no Islã é de um jeito. Você precisa merecer de alguma forma. No cristianismo, ninguém merece. E no cristianismo, você não se salva. No cristianismo, o Salvador é uma pessoa. E essa pessoa é fora de você, ela é externa a nós. E por que é que nós precisamos de um Salvador? E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos, onde o homem e a mulher, eles estavam nus e ninguém se importava, nenhum dos dois se importava, porque esse é o último versículo do capítulo 3, do capítulo 2. E a próximo momento, o capítulo 3, o próximo versículo, então, olha aí na sua Bíblia, Gênesis 2:25. Ora, o homem e a mulher estavam nus e ninguém se importava com isso. E aí o próximo versículo, que é o capítulo 3, coloca aí no próximo versículo, por favor. Ora, a serpente é a mais astuta dos animais e aqui vai estragar toda aquela comunhão. Então, por que isso acontece? Vamos começar falando sobre a constituição do homem. O homem, antes da queda, ele tinha um papel na Bíblia. Isso está no capítulo 2 mesmo, no versículo de número... versículo de número 16, deixa eu achar aqui, 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. O Senhor deu essa ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Bom, vocês conhecem o texto. E também, um pouquinho antes, a Bíblia diz que o homem tinha como tarefa nomear os animais. É assim que a Bíblia apresenta a tarefa do homem. Só que no versículo de número 18, Deus percebe uma coisa: não é bom que o homem esteja só. E o que está acontecendo aqui? O Adão é um homem, o único homem até então, e ele tinha o privilégio de conhecer a natureza profunda de toda a criação. De toda a criação. O Adão colocou nome nos animais, ele conhecia a biologia dos animais, ele conhecia o ciclo de reprodução dos animais, ele conhecia tudo dos animais. O Adão sabia de tudo.
aqui na terra. O Adão sabia de todos os animais, ele conhecia tudo sobre qualquer animal que você falar. Só que o Adão não se conhecia. O Adão era uma pessoa que ele não se conhecia. E por que o Adão não se conhecia? Porque para a gente se conhecer, a gente precisa do outro. Para você se conhecer, você precisa de alguém. Sozinho você não se conhece. Por exemplo, você é ciumento ou não? De 0 a 10, qual a tua nota você dá? Que nota você dá a si mesmo sobre ciúmes? Aí você fala assim, mais ou menos, 5. Eu sou muito ciumento, 8. Eu sou muito ciumenta, sei lá o quê, eu não tenho ciúmes. Veja, para responder essa pergunta, só é possível responder essa pergunta tendo alguém diante de você. Porque eu não estou falando que a mulher só pode falar isso por conta do marido, ou o marido só fala isso por causa da mulher. Não, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo assim, para você saber se você é bom ou ruim em alguma coisa, você tem que ter uma base. Você tem que ter um parâmetro. Então, para eu dizer que eu sou ciumento ou não, eu tenho que ter uma referência. Em relação ao que eu sou ciumento? Se eu pegar aqui, isso aqui fosse uma lousa, eu desenho um arco assim, e falo assim para você, esse risco aqui está reto ou está torto? Para você responder isso, você precisa de uma referência. Para você dizer que ele está torto, você precisa conhecer o sentido do que é reto. Para você ter base. Então, o Adão, antes da queda, ele era uma pessoa que conhecia tudo de todas as criaturas, mas ele não conhecia de si. O Adão não sabia como ele era. O Adão não se via. Porque a gente se vê no outro. Você se enxerga olhando para o outro. Como você sabe se você é um ótimo marido ou um canalha? Olhando para o outro. Olhando para alguém. Quando você vê alguém muito melhor que você se sente mal. Você se sente mal. Você fala assim, puxa, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar em relação a isso. E o Adão era uma pessoa que sabia tudo do mundo, dos animais, mas ele não sabia sobre ele. E ele não podia se ver, porque a gente se vê no outro. Para saber se somos mal ou bem educados, a gente precisa de uma referência. Para sabermos se somos bons ou maus maridos, precisamos de referência. Para saber se temos ou não ciúmes, precisamos de referência. Para saber se eu sou um homem de Deus ou não, eu preciso de um referencial. E o Adão não tem referencial. O Adão é avulso. E veja, isso pode significar uma coisa muito profunda. O Adão não sabia como ele era. Ele não se conhecia. Ele mapeava os animais, mas ele não mapeava a si. Porque ele nunca viu um ser como ele, parecido com ele. Hoje, quantas vezes você se viu, e a gente tem o espelho, a gente tem a câmera do celular, e quantas vezes você viu outras pessoas? Então o Adão não tem referencial, e se ele não tem referencial, significa que ele não se conhecia até o momento que Deus decidiu completar o Adão. Por isso que no texto, no verso 23, ele fala assim, esta finalmente, esta afinal, ou seja, agora eu sou completo, porque Deus, eu queria teologar um pouquinho nesse começo, porque Deus, irmãos, ele é uma unidade plural. Deus é um Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa pluralidade, existe um único Deus. São 3 pessoas. Deus é mais de uma pessoa. Criou a sua imagem, a sua semelhança, então ele tem que criar uma unidade que também fosse plural. E isso é muito importante da gente entender. Vou mostrar um versículo que pode assustar você. A gente já leu o versículo, mas eu sei que vocês já leram, tudo bem, mas talvez você vai ver ele hoje de forma diferente. Capítulo 5. A gente está em Gênesis 2, coloca no capítulo 5, versículo de número 1. Gênesis capítulo 5, versículo 1, diz assim,
E este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Próximo. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou de Adão. O que esse texto quer dizer? Esse texto aí, ele está dizendo que havia uma unidade entre os dois primeiros seres que Deus fez. Uma unidade tamanha que quando Deus passeava no jardim e dizia a Adão, o casal vinha falar com Deus. Os dois vinham falar com Deus. Porque esse texto aí está dizendo que ele fez homem e mulher, os criou, os abençoou e lhes chamou Adão. Quer dizer, Adão era o nome do Adão mesmo, do nome do homem, mas também Adão era o nome do casal. Também Adão era o nome do casal. E aí entra uma curiosidade para quem tem a Bíblia aí no celular e o mecanismo de busca. Abre o mecanismo de busca, coloca na lupa a palavra Eva e você vai descobrir uma coisa interessante. Que o nome Eva só vai ser usado para a esposa de Adão depois da queda. Antes da queda, Adão serve para os dois. Adão serve para os dois. Por quê? Porque os dois formavam uma unidade. Deus é uma unidade composta. Criou a sua imagem e semelhança, criou uma unidade composta. Deus é uma família de 3. Criou a imagem e semelhança, criou uma família. E essa unidade, ela se completa no capítulo 2. Por isso que o Adão, ele não era completo. Por isso que o Adão, coloca de novo no versículo de número 23 que nós lemos. Por isso que o Adão, ele não era completo, ele não era pleno. Quer ver? Veja o versículo de número 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-as ao homem para ver como lhes chamaria, o nome que o homem desse aos seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais do céu, dos animais selvagens, para o homem, todavia, não lhe achava um compatível, que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas. Presta atenção, o Adão era incompleto. Está fazendo sentido isso nesse momento? Ok, ele não é completo. Para que Deus complete o Adão, então ele vai fazer a esposa, a noiva, aquela que vai ser a esposa. Que lá na frente, o nome que vai pegar é Eva. Eu não estou aqui defendendo que o Adão teve 2 esposas, como alguns dizem. Não. Não tem esse negócio de, como chama o nome que eles... Lilith, não sei o que lá. Isso aí é conversa fiada para boi dormir. A Bíblia não fala sobre isso. O Adão foi marido de uma só mulher. Porém, o nome Eva não é o nome que é usado para essa esposa logo no começo. A prova está aí que eu mostrei para vocês. Adão, antes da queda, era filho perfeito de Deus. Fala assim, ó, filho perfeito de Deus. O Adão tinha pecado antes da queda ou não? Não. Filho perfeito, sem pecado. Só que Deus, no versículo de número 21, 22, 23... fez com que esse filho perfeito dormisse um sono, tipo uma anestesia geral. Você aprendeu assim na escolinha dominical, né? Uma anestesia geral, como se fosse um coma. Filho perfeito dormiu um sono muito pesado, diz a Bíblia. E da costela do homem, Deus tira
a sua noiva, a sua esposa, aquela que depois vai ser chamada de Eva, aquela que o completa. Isso é a grande figura que faz com que no Novo Testamento Jesus seja chamado de o último Adão. Último, não o segundo. Alguns irmãos, na hora da empolgação, falam Jesus é o segundo Adão. Não, não é. A Bíblia não chama Jesus de segundo Adão, mas de último Adão. Porque se Jesus é o segundo, pode aparecer um terceiro, né? Um quarto. Mas a Bíblia chama Jesus de último Adão. Por quê? Porque Jesus é filho perfeito de Deus. Assim como Adão no Éden, filho perfeito de Deus, chega Jesus, o Verbo se fez carne, e Jesus aqui na terra é filho perfeito de Deus. Com pecado ou sem pecado? Jesus é com pecado ou sem pecado? Sem pecado, pelo amor de Deus. Eu gosto assim. Sem pecado. Filho perfeito de Deus sem pecado. Lembra do estado do Adão. Esse filho perfeito de Deus sem pecado, chamado Jesus, na cruz, ele enfrenta o sono da morte. E o que acontece quando Jesus diz está consumado? Vem o policial. E com uma lança faz o quê? Na costela. Adão, filho perfeito, dormiu o sono, e da sua costela Deus provê a sua noiva. Jesus, filho perfeito, morre na cruz, e do seu lado, o que é que sai quando eu furo a costela de Jesus? Água e sangue. Do seu lado, do lado da costela de Jesus, nasce a noiva, a esposa, aquela que vai ser um com ele. Que eles sejam um em nós, disse Jesus em João capítulo de número 24. Então você tem em Adão a figura, o tipo, e em Jesus o cumprimento, o antítipo daquilo que está acontecendo em Adão. E aí Adão não era completo, vamos falar do Adão agora, ser humano, não era completo, e porque ele não era completo, ele não se conhecia. Ele sabia da natureza dos animais, mas ele não sabia da sua natureza. Até o dia que Deus decidiu completá-lo. Completá-lo. Então veja, eu sei que na teologia se discute muito sobre o que é ser imagem e semelhança de Deus. Porque em Gênesis 1:26 disse assim, Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí a gente vai discutir. Os teólogos, isso aí abre imagem. Tem 20 interpretações diferentes. Literalmente. Eu não estou dizendo que tem 20 para falar que é muita, não. Tem 20 mesmo. Tipo 20 mesmo. Entendeu? Divergências teológicas sobre isso. Pessoas, inclusive muito boas, falando sobre isso. Mas lendo esse texto do capítulo 5, onde diz que a unidade dos dois era tamanha, que um nome servia para os dois. Aliás, em hebraico, Adam, em hebraico significa humanidade, que tem um conceito de unidade na pluralidade. Então você tem uma questão para a gente resolver o que é imagem e semelhança. Imagem, se alguém não concordar, fica em paz, levanta, pastor, não concordei, não entendo. Veja, imagem parece que tem a ver com algo que você pode ver. Se você não vê, não tem imagem, certo? Quando você diz imagem, parece que está falando, obviamente, do corpo. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, então, o que é imagem? É o corpo. Aí você fala assim, pastor, mas peraí, Deus tem um corpo, então, igual a gente? A Bíblia diz lá em João 4:24 que Deus é Espírito. Mas uma das pessoas de Deus, que é Jesus, se fez carne. Aí você fala assim, não, mas peraí, mas o Adão veio primeiro. Então, o Adão vem primeiro, mas o plano da encarnação é antes da criação do Adão. Se não, veja, 1 de Pedro 1,18, não foi com ouro, não foi com prata, nem com coisas vãs ou corruptíveis, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, depende da versão, João 1,18, e 19 e 20. Mas com mas com o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado,
morto desde antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. O que esse texto diz? Que o plano da morte de Cristo não é só anterior à queda, é anterior à criação. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. A cruz é antes da queda. Se a cruz é antes da queda, a encarnação de Cristo é prevista desde antes da fundação do mundo. Por isso que nós somos... Não é que Jesus encarnou a imagem de Adão. Não, Adão foi feito a imagem da encarnação prevista do Cristo. Então tem a ver com imagem. Mas o que tem... Quando a Bíblia fala que semelhança, ele está falando de quê mesmo? Está falando de quê mesmo? E aí a gente volta no capítulo 5 do Gênesis que nós lemos. Eu falei, vou ler um versículo com vocês, está aí o tempo todo, mas pode ser que você não tenha percebido. Que o Adão dá conta dos dois. Obrigado, irmão. Gênesis 5:1 diz assim, esse é o livro das genealogias, ou da genealogia de Adão, quando foi criado. E aí ele diz assim, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher, e os criou e os abençoou. E aí ele está falando que quando Deus faz a semelhança, tem a ver com a unidade desses dois. Vamos tentar aprofundar esse conceito, porque um dia Deus decidiu completar o homem. E como que começa essa história? Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, e disse, eu vou fazer agora a esposa, vou fazer a ele uma ajudadora, alguém que lhe fosse compatível. E Deus, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele tem todo o poder, fez o homem cair um pesado sono, que nós já vimos, tirou a costela do homem, carne e osso. E como Deus é o Senhor de tudo, ele fez daquela costela uma mulher, um homem, um ser igual ao homem, e colocou nesse segundo ser algo diferente de que não tinha colocado naquele, de forma que eles se tornassem compatíveis. E aí, quando, o versículo 23, Deus apresenta a esposa a Adão, e ele diz aquela frase que nós lemos no verso 23, esta, afinal, ela é o osso dos meus ossos. Isso é verdade. Porque Deus não tirou uma costela. O que é uma costela? É um osso. Ela é osso meu. E ela é carne minha. Eu me vejo nela. Eu olho para ela e me vejo. Ela e eu somos um. Ela e eu somos um. Temos uma unidade aqui. E isso não acontece entre os animais. Isso não acontece em nenhum outro tipo de reino. Inclusive no reino angelical, 2 anjos são 2 unidades. Porque Deus fez cada anjo é uma unidade. Deus não fez um que foi se multiplicando. Somente o ser humano tem essa prerrogativa de como Deus, porque Deus é um mais um é um. Essa é a Trindade. E o homem, 1 mais 1 é 1. Por isso que o Adão diz, essa sou eu. Ela é osso meu. Ela é carne minha. Eu me vejo olhando nela. E veja bem, Deus soprou o barro uma vez. Deus formou do barro e soprou nas narinas uma vez. E aí surge, quando ele faz a mulher, surge essa expressão fantástica no jardim. Esta, afinal, sou eu também. Eu me vejo nela. A carne dela é minha. Vem de mim. Eu sinto se pegar nela. E essa é a expressão de Jesus quando encontra Paulo no caminho de Damasco. Porque lembra? Vamos lá, Paulo era o grande perseguidor Paulo estava perseguindo mas quando Jesus aparece, ele não fala por que você está perseguindo a igreja. Lembra o que Jesus fala?
Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a noiva é do noivo. Mexeu com a noiva, mexeu com o noivo. Então surge uma expressão fantástica que essa, afinal, ela me completa. Ela me mostra como eu sou. Eu olho para ela e vejo como eu sou. Eu olho para ela e me vejo. Eu olho para ela e me descubro, eu me enxergo olhando nela. Ela, veja, não estou dizendo que eles dois são a mesma pessoa. Há uma pluralidade dentro da unidade, que é a essência básica da Trindade, onde 1 mais 1 mais 1 é 1. E agora o homem pode experimentar o que só Deus experimentava: unidade. Onde 1 e 1 é uma coisa só. Só Deus tem isso. E o homem de imagem torna-se semelhança de Deus agora. Porque só Deus goza de unidade. E o ápice dessa revelação está no Gênesis capítulo 5, que nós lemos, quando Deus lhes chamou pelo nome de Adão. Significa que era um nome só para os dois, porque era uma unidade, e significa que quando Deus chamava Adão, os dois iam ter com Deus. Pronto, o homem, a imagem e semelhança de Deus, está pronto. Porque Deus é o único que manifesta unidade, e agora o homem também pode manifestar unidade, e de imagem ele passa também a ser semelhança de Deus. O homem está pronto. E o próximo verso ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E a gente começou nesse verso, pronto. Significa que não havia nada para esconder um do outro. Até que chega o pecado. A queda. A queda. Gênesis 3 é a chave para entendermos a queda. Então, o que acontece em primeiro lugar na queda? Em primeiro lugar, na queda, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos segrega, nos afasta de Deus. Só que a gente tem que pensar que fora de Deus não há nada. Não há a mínima possibilidade de existir, porque tudo que existe, existe em Deus. Essa informação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que existe, existe em Deus. Só que a Bíblia diz que nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. Por isso que a graça é o primeiro movimento de Deus. A criação. Deus criou o céu, o mar, as estrelas, os anjos, não sei o que lá, tudo. A criação não é ato primeiro de Deus. Não é. Criar, dizer haja luz, é ato segundo. Porque o primeiro movimento de Deus tem a ver com a graça. O primeiro movimento de Deus tem a ver com a redenção. Por que eu estou dizendo isso? Por conta do texto de Pedro que nós lemos. No texto de Pedro diz que o sangue de Cristo é desde antes da fundação do mundo. Quer dizer, no mundo, o homem é feito depois do mundo. Porque o homem é feito no 6º dia da criação. Certo? Só que a Bíblia diz que o sangue de Cristo é desde antes da fundação do mundo. Significa que a graça é o movimento primeiro de Deus. Então, primeiro Deus salva. Primeiro Deus orquestra a redenção para depois criar. Só compensou para Deus dizer haja luz, porque antes eles tinham decidido na Trindade pelo haja cruz. Então a cruz é anterior, não é somente ao pecado. Não é somente ao homem. A cruz é anterior à existência. A existência. A cruz de Jesus é decidida na eternidade desde antes do haja luz. Por isso que durante o seu ministério Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, tome também a sua cruz. Tome também a sua cruz e venha comigo. Só que quando Jesus disse isso, ele não, olhando para ele visualmente, ele não estava carregando uma cruz. Mas ele disse que estava. Então, se você estivesse lá naquele momento que Jesus estava pregando sobre isso, tome também cada um a sua cruz e siga-me.
e você levantasse a mão e perguntasse, ué, o senhor está carregando uma cruz? Onde é que está a sua cruz? O senhor tá carregando uma cruz aí? E Jesus ia dizer para você, estou. Eu estou carregando uma cruz. Você não está vendo, mas eu estou carregando uma cruz, meu filho. E aí você perguntaria para ele, e desde quando o senhor está carregando uma cruz? E se você fizesse essa pergunta, ele diria para você, eu estou carregando a minha cruz há milênios. Eu estou carregando essa cruz há milênios. Desde antes do Adão. Desde antes do planeta. Desde antes de tudo. Quando não existia nada, eu assumi a cruz. Eu assumi a cruz. Então, a primeira coisa que acontece é que o pecado nos separa de Deus. Quando o homem rompe com Deus, e o que é o rompimento? Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente, a mais astuta dos animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher. É assim que Deus disse? Que você não pode comer nenhuma árvore do jardim? A mulher disse, não, é o contrário. Podemos comer de toda a árvore do jardim, menos dessa. E aí, Satanás vai colocar aqui a semente da queda. E aí a semente da queda é Satanás dizendo para ela assim, como é que é? Deus disse que a gente pode comer de tudo no jardim. Menos dessa árvore aqui. E Satanás fala o seguinte para a mulher. É mentira de Deus, dona. Deus mentiu para você. O que você está falando? Como assim mentira de Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Como? Ele não mente. Não, é mentira de Deus. Eu vou te fazer uma proposta. E qual é a proposta? Rompa com Deus. A gente acha hoje que tem dois times. E Satanás é o líder do time do mal e Deus é o líder do time do bem e eles são coiguais. Essa ideia não é bíblica. Essa ideia é dualismo. O diabo não é um Deus do mal em contraponto do Deus do bem e eles ficam duelando e a terra é o campo de batalha e o diabo está tentando ganhar adeptos achando que vai, se você vier para o meu time, vai, hein? Se você vier, eu acho que dá. Não, na Bíblia, você não vai achar Satanás chamando ninguém para nada. Na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, Satanás não está assediando ninguém para vir para o time dele. Você fala, pastor, mas o diabo existe, né? Existe. E ele tenta os seres humanos, né? Tenta. Mas, então o que ele quer? O Satanás não está montando um time, como as pessoas acham. E pregam. Até na igreja evangélica pregam. Ele não está montando um time. Na Bíblia não tem um texto para isso. E as pessoas dizem que o diabo fica no inferno, ele mora lá, tem reuniões. Eu não sei. Mesa, reuniões, prancheta, planos, não sei o que e tal. Esse diabo aí é o diabo que surgiu lá na Divina Comédia, no livro do Dante Alighieri. Mas o diabo da Bíblia, ele não está montando um time, ele não faz pacto com as pessoas. E aí tem gente que faz pacto, né? Com o diabo, tudo bem. O que o diabo da Bíblia quer? A filosofia do diabo na Bíblia é: perdi, e já que não tem para mim, não tem para ninguém. Quem eu tentar derrubar, quem eu conseguir derrubar é negócio. O diabo na Bíblia é um cara que está derrubando, tentando derrubar todo mundo. É só isso, não é que ele quer ganhar. Ele sabe, a Bíblia diz que ele sabe que ele tem pouco tempo, ele sabe que ele perdeu. A possibilidade de Satanás enfrentar Deus de igual é zero. E o diabo, eu não gosto de filosofia, eu gosto de filosofia, mas eu não gosto de colocar filosofia na pregação. Mas me permita usar uma pitada só e eu já volto. Veja, Deus é todo poderoso. O diabo é todo poderoso? Sim ou não? Deus, ele é incriado. Não foi criado. O diabo é incriado? Sim ou não? Não. Deus é infinito. O diabo é infinito? Não. Se o diabo não é infinito e Deus é infinito, tudo que é menor do que o infinito é infinitamente menor. Não tem como ele ser parecido, metade, 50%. Tudo que é menor que o infinito torna-se infinitamente menor. Então, qual é a lógica de Satanás? Veja em Gênesis 3 que Satanás, ele não está chamando a mulher para se tornar dele.
Não é essa a ideia da queda. A ideia da queda, coloca no versículo 2, por favor. Disse a mulher, de todas as árvores podemos comer. 3, mais da árvore que está no meio do jardim, Deus disse não comereis, porque senão você morre. 4, a serpente disse à mulher, é mentira de Deus. Está vendo aí? Não morrerás. Não, Deus disse, se você comer, você vai morrer. E aí Satanás fala, não, mas não vai morrer. E aí as pessoas acham que Satanás está tentando trazer ela para ele. Próximo versículo. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e vocês vão ser como Deus. O que Satanás está dizendo é o seguinte. Eu tenho uma proposta para fazer para você. E qual é a proposta? É o seguinte. Por que Deus tem que decidir o que é que você come e o que é que você não come? Decida você. Rompa com Deus e seja você a sua referência de certo e errado, de pode e não pode. Satanás não está trazendo para ele. Ele está dizendo o seguinte, rompa com Deus e decida você. Você vai ser como Deus, decidindo bem e mal. Só que o homem, ele já era imagem, ele já era semelhante a Deus nesse quesito. E ele já sabia bem e mal, mas o homem sabia o que era bem e mal por informação divina. O homem sabia o que era certo e errado porque Deus era a sua referência. A proposta de Satanás é o seguinte, rompa com Deus e decida você o que pode e o que não pode. O que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. O que é legal e o que não é legal. Decida você. Senta você nessa cadeira de Deus. Satanás não está dizendo, eu vou decidir por você. Não, ele está dizendo, decida você. E quando o homem cai, quando a mulher arranca aquele fruto, ela está mandando uma mensagem para Deus que é a seguinte, o Senhor me fez para te honrar e te obedecer, mas a partir de hoje eu não estou mais interessada. O Senhor me fez para te adorar. Beleza, eu te adorei, mas acabou aqui. A partir de hoje, eu quero romper. E a partir de hoje, bom é o que eu decidi que é bom. Não é o que o Senhor decidir. É eu que decido. Certo é o que eu escolho que é certo. Eu vou comer a árvore que eu quiser. A sua palavra não me importa mais. Porque a partir de hoje, certo e errado eu decido. Bom e mal eu decido. O Senhor não é mais referência para mim. Essa é a essência da queda. Essa é a queda. Você tem o poder. Você é o importante. É você. Você que senta no lugar de Deus. Então, quando o homem rompe com Deus, em primeiro lugar, ele perde Deus como referencial. Ele se separa de Deus. Ele se separa de Deus. E quando o pecado entra na equação, o homem se torna autorreferente. Só que o homem, ele é autorreferente, quer dizer, mas nada existe fora de Deus. Para que o homem continue existindo, ele precisa da misericórdia de Deus. Por isso que no capítulo 2, versículo 24 e 25, diz que um olhava para o outro e não se envergonhava. Agora, quando entra o pecado, vamos ver o que acontece. Não, estava no 3, né? 3, verso 6 agora. E a mulher viu que aquela árvore era boa para comer, agradava aos olhos, a árvore desejava dar entendimento, não sei o que ela pegou do fruto e comeu. Aqui é a queda. O que acontece no próximo movimento depois da queda? Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e perceberam que eles estavam nus. O último versículo do capítulo 2 termina assim, ó. Os dois estavam nus e estava tudo bem. O primeiro momento da queda, no primeiro passo depois da queda, o primeiro efeito colateral é o seguinte. Eles perceberam que eles estavam nus, e como eles perceberam que eles estavam nus, um começou a se esconder do outro. Só tem dois. Um homem e uma mulher. E eles estavam nus e estava tudo bem. Entrou a queda. O que é a queda? Cada um se torna autorreferente. Bom é o que eu decido. Certo é o que eu quero que seja certo. E errado é o que eu quero que seja errado. Qual que é o problema?
O problema é que quando cada um se torna a sua própria referência, ninguém se entende, né? Porque o que um acha que está certo, o outro acha que está errado. O que um acha que pode, o outro não concorda. O que um acha legal, o outro fala, não, não é legal. E aí, quando o pecado entrou na equação, primeiro, nos separou de Deus. Segundo, o pecado nos deixou em estado de alienação. Veja bem, a partir da ruptura acontece um divórcio. Acontece um problema. Porque o que antes era comunhão, agora é individualidade. O que antes era uma unidade, eu tentei trabalhar bastante essa questão da unidade no início. O que antes era unidade, agora se torna cada um para si. Agora se torna cada um para si. O que antes um olhava e se via no outro e dizia, ela sou eu. Agora ele diz assim, resolve com ela é ela, eu sou eu. Não temos mais nada em comum. E tudo começa quando rompemos com Deus. E quando rompemos com Deus, agora um olha para o outro e tem medo do outro. E aí ele fala, ixi, eu não posso mostrar tudo isso, não. Eu vou fazer uma folha, eu vou fazer uma roupa. E ele começa a se proteger. Porque, de repente, eles não são mais uma unidade. E, de repente, o homem não sabe mais o que está exibindo. E a quem está mostrando. E o que ela vai ver. E o que ela vai pensar quando ver. E o que ela poderá fazer com aquela informação. E, de repente, a mulher não quer mais se expor, porque ela não sabe o que ela está mostrando e a quem ela está mostrando. E o que ele pode fazer com aquela informação. Então, um começa a se esconder do outro. Então, o segundo momento do pecado, o homem entra em estado de alienação completa. Ontem, ele está dizendo, ela sou eu. Osso meu, carne minha. Eu me vejo nela e nós somos um. Um dia, um momento, um minuto depois do pecado, ele está se tampando. Não, esse aqui eu não posso mostrar. Eu não sei o que eu posso mostrar. Eu não sei até onde eu posso ir. Eu não sei, é senha. Agora tem senha entre nós. Agora tem senha entre nós. Porque um olha para o outro e enxerga um problema. Um olha para o outro e enxerga... É assim. O declínio é esse. Primeiro, ela sou eu. Nós somos uma coisa só. Depois, ela é diferente de mim. Resolve com ela. A mulher que tu me deste. E essa é a alienação. E a alienação é, por definição, a mãe de todas as guerras. A mãe de todas as guerras. Seja a guerra econômica. Por que que aqui tem gente rica e gente que passa fome e pede coisa no farol? Porque não são uma unidade, né? Porque não é uma unidade, né? Porque você vai embora no seu carro com ar-condicionado, porque você é você e o mendigo ele é outro. Não é uma unidade. O pecado quebrou a unidade humana. O pecado quebrou a ideia de todos serem um só. E essa alienação é a mãe de todas as guerras, econômica, social, racial. Porque se você é preto e eu sou preto, a gente é junto. Se você é preto e eu branco, eu sou um inimigo. Eu sou um inimigo. Se eu sou preto e você é branco, eu sou um inimigo. A alienação é a mãe de todas as guerras, seja ela bélica, pessoal, religiosa, racial, xenofóbica, qualquer tipo de segregação em classes. É guerra, meu amigo. É guerra. Por quê? Porque eu sou eu e ela é ela. Eu não vou mais me mostrar. Eu vou tapar a minha nudez, porque eu não vou mais me mostrar, eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você pode fazer com isso. Então, o homem se divide aí, nesse momento. Conta-se quando o Albert Einstein, ele foi convidado a ser professor nos Estados Unidos, e ele precisou preencher o application, lá a ficha, para ir embora para os Estados Unidos, lá o R2, eu não lembro como é que é o nome da ficha. E aí... Eu não sei quem é mais velho aqui, quem tem pelo menos meia dúzia de cabelo branco vai saber isso que eu estou falando, que eu vou falar agora. Quem é novinho não vai nem acreditar que isso era possível. Mas antes, qualquer ficha que você preenchia, perguntava que raça você é. Perguntava que raça você é. Que cor você é.
se você é caucasiano, se você não sei, lembram disso? Pois é. Aí na época do Einstein perguntou, lá no application perguntava, né? No formulário, qual é a sua raça? E ele escreveu, eu sou da raça humana. Porque que outra raça tem? Tem os animais, eu não sou um animal. Tem os anjos, eu não sou um anjo. Sei lá, tem os ETs, eu não sei se tem ET, não tenho ferramenta para descobrir. Eu sou da raça humana, meu amigo. Que outra raça tem? Eu não sei, tem outra raça? Que outra raça tem? E essa divisão dos seres humanos em raça é guerra. É guerra. Então nós cristãos entendemos que quando o pecado entra na equação, entramos em estado de guerra. E passamos a não confiar mais no outro. Por isso nós nos tampamos. Até agora. Até hoje. Porque a gente não sabe o que pode acontecer se a gente se mostrar mesmo. A gente não sabe o que pode acontecer se a gente abrir o jogo. Então passamos a nos proteger do outro. Porque não sabemos o que a gente pode mostrar, então a gente passa a mentir para o outro. Já que eu não posso mostrar minha nudez, eu vou fingir. Eu vou mentir. E vamos costurando folhas para tapar o que a gente não quer mostrar. E você vai ver de mim o que eu quero mostrar, meu amigo. E eu vou ver de você o que você quer mostrar. Mas eu não vou ver tudo. E você não vai ver tudo. Porque nós passamos a enganar uns aos outros por causa da queda. E como a mentira se torna a nossa natureza, porque a nossa natureza é essa. A gente passa a fingir. A gente passa a fingir, porque passamos a fingir para que ninguém possa descobrir a verdade sobre nós. E para que ninguém descubra a verdade sobre nós, a gente tem que fingir. A gente finge que a gente é espiritual. A gente finge que a gente é mais santo do que a gente é. A gente finge que a gente é mais digno do que a gente é. Folhas. Engano. Para não descobrirem que a gente, na verdade, está nu e que a gente rompeu com Deus. Então, a gente vai mentindo para não mostrar a nossa realidade. A realidade é que a gente rompeu com Deus e quando rompemos com Deus, assumimos o lugar de sermos autorreferentes. E agora, bom é o que a gente decide, errado é o que a gente decide, porque nós rompemos com Deus e nós viramos o nosso próprio referencial. Por isso que é muito difícil extrair a verdade de alguém. E eu descubro isso estudando a palavra, mas também no gabinete pastoral. Porque eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor de igreja local. Eu sou pastor lá em Campinas. Inclusive está tendo culto agora. E você sabe que Campinas é uma instância 100 quilômetros de São Paulo. Não sei que alguém conhece Campinas aqui? Alguns. Campinas é uma instância hidromineral. Porque é água embaixo e mineiro em cima. Só tem mineiro lá em Campinas. A nossa igreja é cheia de mineiro. E aí, eu sou pastor local. Eu estou falando que eu descobri isso como pastor porque é o seguinte. Está lá o casal que marca o gabinete pastoral e estão se odiando. Estão se odiando. E eu, como pastor, estou descobrindo naquela hora. Pastor, é divórcio, essa mulher não sei o quê, esse homem não sei o quê. Aí na rede social, é outra coisa. É outra coisa. Ai, é um presente de Deus, ela não sei o quê, essa mulher, esse homem, não sei o quê lá. E eu já atendi o casal, olhando aí o casal se esganando um ao outro, eu olhando aqui a rede social dos dois, querendo virar o computador e falar, mas isso aqui que vocês postaram ontem, caramba. Porque a mentira passou a ser o estilo de vida. Então o homem finge que está tudo bem quando não está. O cara vai na paróquia, fala com o padre, marca com o padre, fala, eu quero confessar. Aí o padre falou, meu filho, bem-vindo. Reza o terço, põe a mão na Bíblia e mente para o padre, no confessionário. Porque no padre você não vai contar tudo. Você conta o que você acha que você quer saber, o que você quer contar, o que você acha que o padre pode ouvir. Eu estou falando do padre, mas pode ser... Eu não sou nascido na igreja. Meu pai era pai de santo. Até adulto, eu fui do centro. No centro, é igual. É igual a igreja. Igual católico, igual igreja evangélica, então é igual. Marca com o meu pai, chegava lá e não contava tudo.
marca o gabinete pastoral, o pastor ora, em nome de Jesus, não sei o quê. Aí a pessoa senta e mente para o pastor. Você acha que você sabe tudo da sua melhor amiga, né? Tá, você não sabe. Você acha que seu melhor amigo te conta tudo, né? Não conta. Sabe por quê? Porque você também não conta para ele tudo. E você também não fala para ela tudo. Entende? Então o pecado redefiniu nossa natureza como a alienação sendo o tom. A gente fala a partir da alienação. Você vê de mim o que eu quero mostrar e eu vejo de você o que você quer mostrar. Então a gente vira uma comunidade, a raça humana se tornou uma raça onde você paga a terapia e mente para o terapeuta. Porque você não vai falar tudo. Porque esse é o estado de alienação. E as ciências que trabalham pelo bem-estar, as religiões que trabalham para o bem-estar da humanidade, sejam elas, porque todas elas são bem intencionadas, tá? O espírita está bem intencionado, o padre está bem intencionado, está todo mundo bem intencionado. E está todo mundo tentando trabalhar basicamente o estado da alienação do homem. Nós entendemos que Jesus Cristo é o ápice da revelação e que nós temos a verdade em Cristo. Mas até quem não é da nossa fé, eles estão lutando para trabalhar o estado de alienação. A cigana está tentando mostrar o estado da alienação. Ela só não sabe disso. Mas isso é um fato. Então a pessoa precisa de ajuda para entender o que sofreu, como sofreu, para entender como ela reage às pessoas e por que ela mente. Quem aqui nunca contou uma mentira, levanta a mão. É isso. Os irmãos estão fazendo uma mesa ali de bolo. Teve um cheiro agora de café agora há pouco. Pensa que você está numa roda, tem 5 homens na sala. Adultos. E chega uma irmã e coloca 6 pedaços de bolo de fubá. Uma delícia. Um cheiro assim e tal. Aí o que a gente faz? Você já olha e fala, tem 6 ali, nós somos em 5, tá tranquilo. Aí você vai lá, pega o seu pedaço e vai conversando. A gente fala do Bolsonaro, do Lula, do Zema, do frio, do calor, sei lá, do evangelho, qualquer coisa a gente fica falando. Aí todo mundo come o seu pedaço. Quantos pedaços sobraram? 1. E aí, aí vai, acabou no assunto, tá aquele pedaço ali, ó. Aí um fala pro outro assim, sobrou um pedaço, você quer? O que ele vai falar? Não. Não, obrigado, querido. Aí, e você quer? Não, tá uma delícia esse bolo, nunca comi um bolo, mas eu estou evitando. E aí o outro, você quer? Não, eu estou satisfeito. Quem vai pegar esse bolo? Ninguém. Mas agora eu vou falar para vocês o que está na cabeça de cada um daqueles caras. Na cabeça deles está assim, ó. De todos 5, né? Eu falei, de todos eles está assim, tá. E por que não some todo mundo daqui e fica só eu aqui? E vamos ver se você está entendendo? Mas por que ele não fala isso? Porque a gente tampa a nossa nudez. A gente não fala tudo. Mesmo exemplo, troca a sala. Agora tem 5 crianças de 4 anos. E ela coloca 6 pedaços. Eu vou te falar o que vai acontecer. Cada uma vai pegar um pedaço e não tem mais assunto. E não tem negócio de discutir nada. E eles vão comer mais rápido, cada vez mais rápido, porque na cabeça deles tem uma lei que ninguém ensinou, que é se eu terminar primeiro, meio que eu mereço pegar o próximo. E eu tô vendo que está sobrando um. Você está entendendo? E aí, quando um termina, o outro quase termina, o outro já pegou e dá briga, e daqui a pouco tem que chamar a mãe de todo mundo. E aí você entra na sala, foi ele não quer me dar, e era meu, e não sei o que lá. Tá, a natureza dos 2 exemplos é a mesma. A natureza dos 2 é a mesma natureza. Só que a gente cresceu, né? A gente aprendeu a disfarçar, mentir, fingir. Então a gente
não vai mostrar quem a gente é de verdade. A gente não vai mostrar quem a gente é de verdade. Então, o fato dos seres humanos se alienarem de Deus, nos tornando inimigos entre nós e nós passamos a nos agredir mutuamente. Por quê? Porque a unidade humana foi quebrada. Antes, ela e eu somos uma coisa só. Agora, é cada um para si. E isso é o estado de alienação. Por quê? Porque o estado de alienação é o resultado do pecado. E esse estado de alienação desconfigurou a identidade do ser humano. Porque o ser humano, ele não é mais gente do jeito que era para ser. Agora ele é alterado pelo pecado. Ele é agora diferente do que ele foi planejado para ser, a sua identidade mudou, porque o pecado desconfigurou o ser humano, ele entrou em estado de guerra, e agora é cada um para si, e acabou. Por isso que quando Jesus vem, ele vem falar sobre a unidade, e ele vem falar sobre o reino, onde todo mundo é igual. Jesus está falando do retorno à unidade humana, o tempo todo. Quando Jesus ensinou a gente a orar, como é que ele ensinou a gente a orar? Pai, não é meu pai, é Pai nosso. Quem ora meu pai é o Henrique Cristo. É o Jesus falso. Não é? Ele não ora, ó, meu pai, não sei o que, inefável, não sei o que lá. Tá. O Jesus verdadeiro, ele ensina a gente a orar como? Pai nosso. Porque se o Pai é nosso, todo mundo vira irmão, né? Porque o Pai é nosso. Você só fala nosso Pai para alguém que é seu irmão. Para outras pessoas, você fala meu Pai. Mas quando é seu irmão, você fala nosso Pai. E Jesus não ensinou a orar dizendo meu Pai. Ele ensinou orar dizendo Pai nosso. Porque se o Pai é nosso, primeira coisa é que nós temos uma unidade, todo mundo vira irmão. Isso aqui vira uma família. E se isso aqui vira uma família, o teu problema é problema nosso. Porque o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, a tua dor é dor nossa. Se o Pai é nosso, o teu pecado é problema nosso. Porque o Pai é nosso. O pão é nosso. Que conversa? O pão é de quem? O pão nosso. O pão que é nosso, Senhor. O pão que é nosso pode descarregar lá em casa, porque se chegar lá em casa é nosso. Essa é a ideia do Pai Nosso. Quando você ora ao Pai Nosso, você está se oferecendo para ser a padaria de Deus, o distribuidor de pão de Deus, e Deus vai chegar no ponto que é a sua casa, porque se chegar na sua casa não é seu, é nosso. É de todo e para todos. Então a alienação deformou a nossa identidade, nos transformou em seres humanos horríveis. Nos transformou em seres humanos horríveis. Ele alterou a nossa identidade. E quando Jesus chega, o evangelho é... Bom, vamos lá. O homem entrou em estado de alienação e isso alterou sua identidade. Alterou seu jeito de ser gente. E quando Jesus chega, basicamente, o ministério de Jesus é sair pelo mundo, lá na Galileia, e dizendo assim para as pessoas: você não é isso que eu estou vendo. Isso é o que o pecado fez com você. Mas aí dentro tem uma identidade que Deus pode fazer nascer em você. Mas ela está perdida. E a identidade que você usa é a identidade do pecado. Porque a sua verdadeira identidade você perdeu por conta do pecado. Mas a boa notícia é que a sua verdadeira identidade está aqui comigo. E eu posso mostrar para você quem você deve ser. E isso é o principal do evangelho. Veja, quando Jesus chega no Gadareno,
Essa informação está em 3 dos 4 evangelhos. O gadareno, ele ficava nu, dentro do cemitério. Quer dizer, ele rompeu com a sociedade, ele rompeu com a higiene, ele rompeu com todo o conceito de dignidade, de integridade, de respeito, de vergonha, com tudo. Ele fica pelado. Ele é um cara que fica pelado. Ele se automutila, diz a Bíblia, com pedras. Ele quebrava as algemas. Esse cara era um demônio em vida. Só que a Bíblia diz que ele termina pregando em 10 cidades, na região de Decápolis. Decápolis não é uma cidade, é uma região de 10 cidades. Em outras palavras, é como se Jesus chegasse lá no gadareno e dissesse para ele: eu tenho uma notícia para te dar. E qual é a notícia? Você não é isso aí que você está vivendo. Não? Não, você não é isso. Essa identidade aí é a identidade que o pecado esculpiu em você. Mas eu sei a sua verdadeira identidade. Ué, e qual é a minha verdadeira identidade? Você é um pregador para 10 cidades. Você só não sabe disso ainda. Mas a verdadeira, a essência da sua identidade está aqui comigo. E eu vou te entregar ela agora. E a hora que eu entregar essa identidade para você, você vai ser outro tipo de gente. E a Bíblia diz que os criadores de porcos saíram para ver o que tinha acontecido e viram um rapaz sentado, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E quando Jesus foi embora, ele começou a pregar em 10 cidades. Ou seja, aí está o ser humano com a identidade restaurada. Jesus chega em Samaria e vem a mulher samaritana, e é como se Jesus dissesse: você não é isso não, viu, dona? É muito marido, muita coisa, uma vida muito agitada. Você, senhora, não é isso não. Ah, não? Não. Eu sou quem então? Você quer saber quem você é? Você não sabe, né? Ah, não, então, não sei quem eu sou. Você é uma missionária. Você é uma missionária que vai trazer a cidade inteira aos pés de Deus. E ela: eu sou uma missionária desde quando? Desde quando eu sou uma missionária? Desde agora. A senhora é uma missionária desde agora. A senhora só não sabia disso. E sabe por que a senhora não sabia? Porque a sua identidade está perdida. Lembra de Paulo? Eu falei, o pastor que me antecedeu falou sobre Paulo. Eu também falei, né? Paulo, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso. Paulo entra na cidade e fica 3 dias cego. E aí Deus fala assim para Ananias: Ananias, vai na rua direita, anota aí o endereço. Número tal, rua tal, procura na casa de fulano. Quem que eu vou procurar, Senhor? Escreve aí. Você vai procurar um homem lá de Tarso e ele chama Saulo. Aí o Ananias falou: como é que é? O Saulo que o senhor, eu pensei que o senhor tinha falado Saulo. Aí ele falou: não, eu falei Saulo, é isso mesmo. Anota aí, vai lá. Eu tenho um recado para ele. Aí o Ananias falou: não. Deve ter algum engano. Aí no controle, aí no computador do céu, deve ter algum engano. Porque esse Saulo é o Saulo Saulo mesmo, que persegue a gente. E aí Deus fala: é ele mesmo. Ah, você já conhece? Melhor, então é ele mesmo. Aí ele falou: não, vamos lá. Deixa eu te dar algumas informações, Deus, que talvez o senhor não saiba. Não é isso que... Eu vou falar uns negócios aqui que o senhor talvez não deve estar sabendo. Ah, é? Então me fala o que eu não sei. O que é? Não, esse cara é terrível. O senhor sabia? Eu sabia. Não, mas o senhor sabe quantos males ele fez aos seus santos? Eu sabia, eu sei. E aqui, quando ele fala aqui, esse é uma coisa muito interessante. Eles estão em Damasco. Damasco é a capital da Síria. É outro país. Pensa que Paulo é um cara que tem um documento tão terrível que dá poder de polícia a ele para agir em outra nação. Você está entendendo o que está acontecendo?
É tipo você vai lá para a Itália, um policial brasileiro manda você lá e fala, vou te levar. Não pode. O Paulo podia. Ele tinha esse documento. E aí o Ananias fala para Deus, não, ele tem uns documentos aí cabulosos, ele tem uns papéis aí que dão poder a ele para agir aqui. O senhor sabia? Aí Deus falou, sabia. Eu sabia que ele tinha esses documentos aí. Ele falou, então, o senhor sabe quantos males ele fez aos seus santos e tal? E aí Deus fala para ele assim, então, é que você está falando da identidade antiga dele, né? Você está falando da identidade antiga dele, né? Já mudou. Mudou desde quando? Mudou, hoje é o terceiro dia que mudou. Ele é outra pessoa. Pode chamar ele de irmão. Porque ele é outra pessoa. E eu vou mostrar para você o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Aí o Ananias vai, tremendo, eu imagino, e bate na porta. E o Ananias cumpre o que Deus falou. Ele fala assim, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu para você no caminho que você vinha, também apareceu para mim. E ele me enviou aqui para colocar a mão na sua cabeça, para que você seja cheio do Espírito Santo. E aí as escamas caem dos olhos de Paulo, e a nova natureza, a nova identidade começa a funcionar. Cristo vem para nos restaurar a identidade que Deus preparou para nós. Identidade essa que foi usurpada no pecado. Essa informação chegou a mim quando eu tinha 17 para 18 anos. Você não é isso aí que você está vivendo. Eu não? Não. O que você faz? Eu toco a tabaco aqui no centro do meu pai. Não, você não é um tocador de atabaque. Não? Não. Você é o quê? Eu sou o quê, então? Você é um pregador. Eu? Quem falou? Eu falei. É que você não sabe disso ainda. Mas a sua identidade está aqui comigo. Eu não tenho noção de onde Deus te tirou. Mas eu sei como foi. Foi assim, ó. Em algum momento da vida, Jesus se apresentou a você através de alguém. E disse para você, você não é isso aí. Você não é isso aí, não. Não, não. Eu sou o quê? Você é um adorador verdadeiro do meu nome. Eu adorar a Deus numa igreja de crente. É. Você adorando o meu nome numa igreja de crente. Como o senhor sabe disso? É porque a sua verdadeira identidade está aqui comigo. Eu venho trazendo a sua verdadeira identidade. Você não se conhece. Você não sabe quem você é de verdade. E eu venho trazendo a sua verdadeira identidade. Lembra que está escrito em Apocalipse 2,17? 2,17 está escrito assim. Ao que vencer, não sei se tem aí. Ele vai fazer coluna do templo de Deus, vai dar lá o maná escondido, não sei o quê. E ele também vai fazer uma coisa interessante. Ele vai dar para esse salvo uma pedra branca. E o que está escrito nessa pedra? O seu novo nome. Sabe o que isso significa? Significa que você não sabe qual é o seu nome. Agora, você não sabe qual é o seu nome. Não, pastor, eu estou aqui com o meu RG. Então, esse é o nome que o teu pai decidiu para você, né? Quando eu nasci, meu pai me levou no cartório e falou, esse aqui é meu filho. E eu quero que ele seja conhecido como César. Anota aí, ó, César Levi Cruz Cavalcante. E meu pai tinha autoridade para isso. Porque o servidor público falou assim, cadê o documento seu? Está aqui. E aí ele conferiu e falou, como que você quer que ele chame? Eu quero que ele se chame César. E aí agora meu nome é César porque meu pai decidiu. Mas esse não é o meu nome. E veja bem, eu não tenho nada contra o meu nome, eu gosto do meu nome. Está tudo bem. Só que eu não sei o meu nome.
Você está entendendo? Porque primeiro Deus apresenta a você a sua nova identidade. Você não é isso não. Isso é o que o pecado fez com você. Mas você não é isso. A sua identidade está aqui comigo. E aí você começa a viver essa nova identidade. Só que você nem sabe o seu nome. Porque esse nome aqui a gente vai usar 50 anos, 70, 100, 80, não é? Mas o seu nome que você vai usar pela eternidade, você nem sabe. E a Bíblia diz que quando ele entregar essa pedra branca, é porque você venceu. Ao que vencer, ao que vencer. Quer dizer, o ciclo de transformação que começou quando Jesus apareceu na sua história e disse: você não é isso. Você não é isso não. A sua identidade está aqui comigo. E aí você vai vivendo como nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E você anda em novidade de vida. Porque aquela natureza acabou. E aí você tem agora a natureza divina dentro de você. Não é que você é Deus. Mas agora a presença de Deus está em você. Porque o Espírito Santo vem morar na gente. Só que esse ciclo de transformação não acabou. Não acabou. Porque você não sabe nem seu nome. Quando alguém quer te conhecer, quando você quer conhecer alguém, qual é a primeira coisa que você faz? Oi, prazer. Meu nome é fulano. Só que, só no capítulo 2, versículo 17, no último dia, ao que vencer, Jesus vai chegar em você e vai dizer: foi uma jornada, né? Aí você vai dizer: foi. Foi uma jornada gigante. Você no começo, você estava perdido, né? Ah, eu estava perdida. Eu estava perdido. E aí eu te achei, não foi? Foi. O Senhor me achou. E eu disse para você que você não era aquilo que você estava vivendo, né? Disse. E você duvidava, né? Duvidava. E eu mostrei para você que existia outra vida para você. E você viveu essa outra vida, não foi? Foi. E você serviu o meu nome, não serviu? Servi. E você me adora, não adora? Adoro. Pois é. Eu mostrei para você como você ia ser. Mas eu não tinha falado teu nome até agora. E aqui termina o ciclo de transformação que começou quando eu te achei lá em Gadara. Aqui termina o ciclo de transformação quando eu te achei lá no boteco. Aqui termina o ciclo de transformação quando eu te achei na cadeia. Aqui termina o ciclo de transformação que começou quando eu te encontrei no mundo, perdido, vagando, sem rumo na vida. Agora, aqui está o seu novo nome. É assim que você vai ser conhecido. Porque hoje você usa o nome que o teu pai te deu com muito amor, com muito carinho. Mas vai chegar um dia que se alguém quiser saber teu nome, vai ter que perguntar para você. Porque esse é o último passo da transformação da velha criatura para a nova criatura. Esse ciclo de transformação terminará quando Jesus revelar para você o seu nome. Quer dizer, ele vai apresentar você a você. Entende? Porque agora você está vivendo já em novidade de vida, as coisas velhas se passaram, a gente está fazendo tudo na vontade de Deus. Só que a gente nem sabe o nosso nome. A gente só sabe que a gente tem a identidade nova trocada por Jesus no Calvário. E a partir dessa compreensão, irmãos, que o pecado nos dividiu e nos separou de Deus. Em segundo lugar, o pecado nos transformou em guerra, nos deixou em estado de alienação. E esse estado de alienação alterou nossa identidade. E em Cristo nós temos a nossa nova identidade. E a partir de Cristo nós andamos em novidade de vida. E as coisas velhas se passaram porque nós somos novas criaturas. Novas criaturas. E aí, essa é a ideia, essa é a mensagem
da graça de Deus. Eu comecei dizendo o seguinte: a criação não é o primeiro movimento de Deus. O primeiro movimento de Deus tem a ver com a redenção. Primeiro Deus planeja a redenção. E depois ele planeja a criação. E agora que ele cria, ele mantém a criação existindo. E por que Deus, primeiro, ele salva? Presta atenção nessa ideia, eu já vou terminar. Primeiro, ele planeja a salvação, para depois entrar a criação. Pensa numa licença poética, que eu posso, com muito temor na minha alma, propor a vocês, para a gente pensar com mais profundidade isso. Pensa que antes do haja luz, não existe massa, não existe tempo e não existe espaço. O que existe? Deus. Ele é incriado, ele é eterno, só existe Deus. Onde? Essa pergunta nem cabe. Não existe lugar. Não existe espaço. Tá, e Deus existe como? Nele mesmo, ele é autossuficiente. Pensa numa conversa entre a Trindade. Óbvio que isso não existiu, essa conversa, só para a gente pensar. Eu estou falando com muito temor na minha alma, só para dar um exemplo. Pensa numa conversa da Trindade sobre a criação. Então o Pai fala assim: façamos homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí o Espírito Santo fala assim: bom, se vamos criá-los a nossa imagem e semelhança, vamos fazê-los então livres, né? Porque nós somos livres, se eles serão a nossa imagem e semelhança, serão livres. E aí o Pai fala: eles serão livres também. Somos livres, eles serão livres também. E aí o Filho fala: bom, mas se nós fazermos eles livres, veja, não existe haja luz, não existe nada. Mas se nós formos fazê-los livres, a liberdade deles vai se voltar contra eles, porque eles vão falhar. Eles vão falhar. E aí o Pai diz: é verdade, eles vão falhar e vão cair. E aí o Espírito Santo fala: e se eles falharem, a gente vai ter de destruí-los. Porque a falha deles não vai conviver com a nossa santidade. E aí o Filho fala: é verdade, a gente vai ter de destruí-los mesmo, depois. E aí que graça tem? Criar agora e destruir na sequência. E aí o Pai fala assim: mas a gente pode resolver o problema agora. A gente pode resolver o problema agora. E aí o Espírito Santo fala assim: tudo bem, mas para a gente resolver o problema agora, um de nós três vai ter de deixar a glória agora. Um de nós aqui vai ter de deixar a glória agora. Abrir mão da glória agora. E se preparar para descer onde eles descerão. Estar onde eles estarão. Viver entre eles e com eles e por eles. E na hora certa, pagar a conta que eles não terão condições de pagar. E o Filho, que está o tempo todo nesse diálogo imaginário, que eu estou propondo aqui com uma licença poética, com temor, e o Filho que está nessa conversa o tempo todo diz: eu vou. Eu aceito esse desafio. Por isso, o texto de 1 de Pedro 1,18 é a chave. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dinheiro, não foi com coisas vãs ou corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição você recebeu dos seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, conhecido com efeito ainda antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. O que a gente sabe nessa escola? A gente sabe que Deus fez o homem puro, mas o homem caiu. E quando o homem caiu, o homem se separou de Deus. Entrou em estado de alienação. Comprometeu sua identidade. E que Cristo vem na história para trazer a identidade perdida do ser humano. E a identidade perdida do ser humano só pode ser encontrada em Cristo.
só pode ser encontrada em Cristo. Por isso que todos nós, antes de Cristo, tínhamos a experiência do tal do vazio. E agora a gente não tem experiência do vazio. Porque no lugar do vazio, nós temos Cristo em nós. E vivemos em novidade de vida a partir de então. E esse ciclo só vai terminar quando nós descobrimos o nosso verdadeiro nome lá na eternidade, como verdadeiros vencedores. Agora que a gente sabe disso, o que isso importa? Importa que a humanidade, ela se divide em dois times. As pessoas que sabem disso e se posicionaram, e as pessoas que ou não sabem disso, ou mesmo sabendo não se posicionaram. O mundo está dividido em dois times. O time que faz parte da rebelião contra Deus e o outro time que voltou da rebelião contra Deus. Se você adora Jesus, é porque você voltou da rebelião. Pastor, como é que entra na rebelião? A gente entra na rebelião lá em Gênesis 3. A gente se torna a nossa própria referência. Bom é o que eu acho que é bom. Certo é o que eu acho que é certo. Errado é o que eu decido que é errado, eu sou minha própria referência. Como que eu volto da rebelião? E essa é a melhor questão. Como que a gente volta da rebelião? É quando você cai de joelhos e diz para Deus: louvado seja o teu nome. Eu me rendo, eu me arrependo. Eu me arrependo e me rendo e quero voltar da rebeldia na qual eu vivi até o dia de hoje. E a partir de hoje eu reconheço que o Senhor é a minha única referência. E a partir de agora, bom é o que o Senhor disser que é bom. Certo é o que o Senhor disser que é certo. E errado é o que o Senhor disser que é errado. Enquanto eu escolhi, eu falhei miseravelmente, eu errei e eu me separei do Senhor. Mas a partir de agora eu quero voltar. O mundo está dividido em dois times. Um na rebelião e outro é aquele que voltou da rebelião. E Deus está mantendo, na teologia, alguns teólogos chamam isso de graça comum. Deus está mantendo o mundo funcionando, tendo nesse mundo dois times. Pastor, Deus mantém os crentes, né? Mantém. Mas o senhor está dizendo que Deus mantém o ímpio? Mantém. Tudo que existe, existe em Deus. Lemos esse texto, eu acho, não foi? Atos 17, 28. E nele vivemos, nos movemos e existimos. Pensa assim, essa mesa aqui é Deus. Esse óculos é qualquer ser humano. Tudo que existe está em Deus. Fora, não tem. O que tem fora de Deus? A inexistência, o nada. Tem a destruição. Tudo que existe em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que existe, existe em Deus. Você, cheio do Espírito Santo, e o bêbado que está no boteco, enchendo a cara agora. Ele também depende de Deus para existir. E Deus está mantendo você, e Deus está mantendo o bêbado. Deus está mantendo você, e Deus está mantendo o bandido. Aí você fala assim, por que Deus está mantendo o bandido? E por que Deus está mantendo a gente? Porque a primeira pergunta é assim, ó. Por que a gente não, na experiência de salvação, a gente é salvo e não, por que a gente não morre no outro dia? Não seria maravilhoso? Paulo diz assim, eu estou em apertos, é o momento que eu penso em deixar essa casa terrestre e partir para estar com Cristo, que é muito melhor. Era maravilhoso você aceitar Jesus hoje e sumir para o céu. Não, a gente continua aqui, enfrentando todo tipo de problema. Por quê? E aí eu encerro. Deus está mantendo salvos e perdidos existindo por razões importantes. Deus está mantendo os perdidos porque eles precisam ouvir o Evangelho. Ouça isso. Deus está mantendo os ímpios porque eles precisam ouvir do Evangelho. E por que Deus mantém o salvo? O que você acha? Deus mantém o salvo porque o salvo precisa pregar o Evangelho. Deus está mantendo esses dois times existindo. Um, ele mantém porque esse cara precisa ouvir. E o outro ele mantém e sustenta porque esse cara precisa pregar. Então você, meu irmão e minha irmã, precisa assumir esse compromisso de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo.
falando para as pessoas aquilo que falaram para você. Você não é isso aí não. Tem outra identidade aí dentro que só Jesus pode trazer à tona. Só Jesus pode trazer à tona. Isso é pescar homens. A gente acha, me dá alguns minutinhos para a gente encerrar. A gente acha que pescar homens tem a ver com uma questão de convidar pessoas para ir para a igreja. Não é essa a ideia que a gente acha? É pescar homens. Então, tipo, a igreja é o barco, o mundo é o mar. Não é essa a ideia? E pescar homens você vai trazendo do mar para o barco. Isso é pescar homens, na nossa cabeça. Na nossa cabeça é pescar homens. E aí, por causa disso, as pessoas estão fazendo as igrejas cada vez mais aprazíveis, ou apetitosas, ou bonitas, para que os peixes se sintam bem aqui. Então, você faz uma igreja mais legal, faz uma igreja com, sei lá, com uma recepção X, Y, Z e tal, para que os ímpios pensem que a gente é legal. E que ser crente é uma coisa muito legal. Só que, primeiro, a gente não é legal. Entendeu? Para o ímpio, não. A gente é legal mesmo para o ímpio? Não. E segundo, isso aqui é muito chato para quem não é crente. Tá certo? Por mais top que seja a igreja, agora nós vivemos a época das mega igrejas, parece um shopping. Não sei se tem para cá. Beleza. Por mais shopping que seja a igreja, deixa eu falar um segredo. É muito chato para o ímpio. Porque esse negócio aqui, meu amigo, é só você lembrar quando você era ímpio. Isso é muito chato. A gente acha que pescar homens é pegar o peixe e convencer o peixe, segurar o peixe, olhar para o peixe assim, ó, e falar para o peixe, ó, esse barco aqui é top, tá? Esse telão aqui, ó, é top. Então vem para o nosso barco, porque esse barco aqui é maravilhoso. Quer dizer, eles acham que pescar homens é convencer os peixes que o barco é mais legal que o mar. Aí o peixe fica olhando, fala assim, é que eu sou um peixe, né, bicho? Então, não, mas o nosso barco tem isso, tem aquilo, e tem aquilo outro, e tem equipamento de não sei o que lá. E aí o peixe fala, parabéns, mas é que eu sou um peixe, né? Então, não tem como. Para pescar, só é possível pescar se ele morrer. Porque é a lógica, né? E aí vamos ao último texto. Marcos capítulo 1, versículo 16 ou 17. Jesus faz o anúncio do evangelho. Presta atenção. Jesus, ele passa pela experiência do batismo, sai do batismo, vai pelo Espírito para o deserto para ser tentado 40 dias, sai da tentação e começa a pregar. É a primeira vez que Jesus vai pregar em Marcos. Aí ele começa a pregar, e na pregação, lá pelas tantas, ele diz assim, venham atrás de mim, após mim, e eu vou vou transformar vocês em pescadores de homens. Jesus está na praia, e ele prega, e na pregação, o apelo é o seguinte, eu vou ensinar hoje como é que se pesca homens. Quem se interessa? Aí, próximo versículo, ele arrumou 2 alunos. Peraí, volta no 17. 18. 19. Aí os 2 primeiros alunos são Pedro e André, isso está no verso 16, e agora Tiago e João. Jesus tem 4 alunos. Eu vou ensinar como é que se pesca homens. Quantos alunos ele tem? 4. Mas veja o 17, venham atrás de mim e eu vou mostrar como é que pesca homens. A gente acha que é uma questão filosófica, mas não é. Porque é só você continuar lendo a Bíblia aí, que Jesus sai da praia e entra na sinagoga. E ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Aí eu fico pensando nos 4 discípulos assim, pensando, então será que pescar homem é abrir um livro e começar a ensinar? Ele falou que para a gente ir atrás dele que ele ia ensinar como é que pesca homens. E Jesus até começa a ensinar na sinagoga. Eu não sei o versículo 21, 22, por ali. Aí, daqui a pouco chega um cara cheio de demônios.
um endemoniado no meio do culto. Alguém já viu um endemoniado no meio do culto? Horrível. O cara não quer nem saber, ridículo. Aliás, uma pessoa cheia de demônios é ridícula em todos os aspectos. Chega o cara cheio de demônios. Quantos alunos Jesus tem? O que ele vai ensinar? Venham comigo, eu vou ensinar para vocês como é que pesca homens. Aí chega o cara. Chega o cara, cheio de demônios. É como se Jesus dissesse assim: tá vendo aí o cara? Então, o cara, a Bíblia diz que ele gritava, tal. É como se Jesus perguntasse para eles assim: esse cara é um bom pai? Um homem cheio de demônios pode ser um bom pai? Pode ser um bom marido? Um bom patrão? Um bom filho? Um bom vizinho? Um bom cunhado? Um bom sobrinho? Um bom tio? Um bom avô? Um bom patrão? Um bom funcionário? Um cara cheio de demônios não é bom em nada. Não é bom em nada. É como se Jesus dissesse assim: o que vocês acham de um cara cheio de demônios? Esse cara é um lixo. Esse cara é um lixo. É verdade. E se eu disser para vocês que eu posso enfiar a mão nessa lata de lixo e pescar de lá de dentro um homem? E se eu disser para vocês que eu posso arrancar daí, buscar um homem do jeito que Deus quer que ele seja? Mas como o senhor pode fazer isso? E ele se volta para o homem cheio de demônios e diz aos demônios: saiam! E a Bíblia diz que os demônios começam a se convulsionar o homem começa a se debater, e para, e daqui a pouco fica o homem. Os demônios vão embora. Tá aí o homem, foi pescado. Quer dizer, pescar homens não é um conceito de que um homem ensina, o que um homem... Não, pescar homens é perceber que a identidade do ser humano foi usurpada pelo pecado, e a vida que eles vivem é um arremedo de vida, e ter autoridade para, em nome de Jesus, pescar dentro do ser humano perdido que o homem se tornou, uma nova criatura. Lá dentro de cada ser humano, está escondida, perdida, a velha, a identidade que ele perdeu lá no pecado. E essa identidade está transtornada por causa da velha natureza. E pescar homens é chegar lá e buscar a nova criatura e separar uma coisa da outra e falar: pronto, você foi pescado. Agora você é um novo tipo de gente. Então, a nossa missão, Deus está mantendo os dois times. Tem dois times: o da queda, da rebelião, e aqueles que voltaram da rebelião. Deus mantém os dois. Ele mantém o ímpio porque ele precisa ouvir. E ele mantém você porque você precisa pregar. E pregar é pescar homens. Pregar é pescar homens. A gente vai na festinha de aniversário do sobrinho, põe aquele chapeuzinho pontudo, canta parabéns para você nessa data, conta as mesmas piadas para as mesmas pessoas, mas o que eles precisam escutar, a gente não fala. Que a partir de agora, a cada situação, oportunidade que você tiver, você vai falar da identidade que está em Cristo de cada ser humano, porque Jesus tem a nova identidade de cada ser humano. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos, eu vou fazer só uma pergunta: quantos querem receber o pastor César de volta aqui? Amém? Coloque-se de pé, por favor, coloque-se de pé. Queridos, nós louvamos ao Senhor. Pastor César não nos conhecia. Ele foi, no primeiro momento, contactado pelo pastor Kleber Rodrigues. E como um homem de Deus e como servo voluntário e disponível,
atendeu o convite ao chamado, sem nada questionar e sem nada pedir. E em nome de todo o ministério e de todos os presentes, nós queremos lhe agradecer, pastor. Queremos louvar a Deus pela sua vida e do nosso coração mesmo lhe dizer que é apenas a primeira vez. Amém? Nós gostamos, viu? Glórias a Deus. E eu quero que esta igreja agora, cheia da graça do Senhor, estenda suas mãos para cá. E, pastor, assim, eu fiz isso na minha vida com poucos homens, mas é muito difícil nós que pastoreamos dizer assim, gente, olha, eu recomendo, quando vocês chegarem em casa, continuar se alimentando de um altar, ok? Mas eu quero recomendar a todos vocês a levar o pastor César para dentro da sua casa, ok? Chega de qualquer culto, ou depois do trabalho daquele dia que não tem culto, abre a sua rede social, sua TV, seu laptop, seu celular e conecta lá. Dá as redes sociais aí, pastor. O canal no YouTube é César Cavalcante, tem os debates todos os dias, ao vivo, e às 14h todo dia tem perguntas e respostas bíblicas. E 2 vezes por semana tem pregações também. Canal César Cavalcante. Com S, Mas se colocar César Cavalcante, de qualquer jeito, acho que chega lá. Chega lá. Então, escuta, queridos, vai lá, te alimenta, absorve, tem muito conteúdo lá. Amém? Clica lá e continua sendo abençoado pelo Senhor Jesus. Amém? Mas agora nós é que vamos liberar sobre o ministério dele, a família dele, a casa dele. Vamos liberar o que nós temos recebido do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Bendito Deus, muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos pela vida do teu servo. Como temos sido agradecidos por cada um que aqui veio e que liberou sobre nós uma palavra profética de crescimento, de direcionamento. Senhor, daqui a pouco mais o teu filho, como muitos, vão estar retornando aos vossos lares. Nós já oramos, ó Deus, e agradecidos pela forma como o Senhor usou o teu filho, nós também oramos pela vida do teu servo, para que o Senhor continue lhe instruindo, lhe orientando, lhe conduzindo, lhe direcionando e fazendo dele, Senhor, uma boca profética por onde passar, Senhor. Obrigado, Deus, por este momento, e assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu pastor. Aguarda um pouquinho aí, tá?